Olá, bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer terem se inscrito no workshop que estou a dinamizar sobre um projeto de empregabilidade para pessoas com deficiência ou com diversidade funcional. Dizer-vos que eu sou licenciado em Psicologia, sou natural de São Jorge, portanto conheço um pouco a realidade das nossas ilhas, que é por ter vivido 18 anos por lá, quer pelo facto de voltar em férias, e, portanto, estou sensível a algumas dificuldades que possam sentir e que, se calhar, e disponível para pensarmos em conjunto formas de as resolver. Dizer-vos que, neste momento, assumo a direção técnica da Associação de Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal e falar um bocadinho sobre esta patologia. Portanto, a spina bífida é uma malformação congénita, rara, que ocorre nas primeiras semanas de gestação da criança, do bebê, ainda dentro do útero, e que ocorre realmente nas primeiras semanas de gravidez, quando está a ser formado o sistema nervoso central. Entre a segunda e a terceira semana de gestação, ou seja, ainda antes da mulher saber ou desconfiar que esteja grávida, há o encerramento dos ossos e vértebras que vão proteger o sistema nervoso central, que começa por o encerramento do crânio e que vai descendo ao longo da coluna vertebral, em que se vão encerrando vértebras. Acontece por alguma coisa que aconteça, como por exemplo a falta de uma vitamina chamada o ácido fólico, pode não ocorrer o completo encerramento de uma vértebra. O que acontece é que todo o material que está dentro desse, que supostamente estaria dentro das vértebras, fica exposto, nomeadamente a medula e terminais nervosos. Aquilo que acontece é que quando a criança nasce, o médico cirurgião tenta encerrar aquilo que está lá. No entanto, existem sempre algumas complicações. Existe sempre alguns terminais nervosos que são afetados e isso condiciona a vida futura daquele bebê. E que é muito semelhante a uma lesão vertebromedular, algo que nós recorrentemente encontramos, que é o resultado de um acidente, de carro, de uma queda ou de um mergulho mal dado, uma das nossas brilhantes piscinas naturais que temos pelos Açores. A nossa associação também trabalha com um público que são pessoas que têm hidrocefalia. Esta é uma condição que acontece muito associada à spina bífida, porque existe uma interrupção no percurso que o líquido cefalorraquidiano, que é uma espécie de airbag do cérebro e da espinal medula, e que envolve para proteger o sistema nervoso central. Portanto, quando há um corte neste circuito em que há uma diferença muito grande entre aquilo que é produzido e aquilo que é absorvido, desenvolvem uma hidrocefalia. A hidrocefalia acontece relacionada com a spina bífida, mas pode acontecer a qualquer um de nós no percurso da nossa vida, por um tumor, uma pancada na cabeça, algo com que nós também recorrentemente temos lidado. A hidrocefalia é a condição que é mais fácil de resolver, é colocado na criança, no jovem, no adulto, uma derivação, algo que vem normalmente aqui do crânio, um catéter com uma válvula chamada shunt e que é uma espécie que faz tipo como uma barragem, quando sente pressão, abre e liberta esse líquido que normalmente vai para outras partes do corpo, onde pode ser absorvido e depois ser expelido pela pessoa através da urina ou da transpiração. A spina bífida em si, que sendo uma condição mais física, uma deficiência motora, não tem grandes comprometimentos cognitivos. A hidrocefalia, pelo seu lado, pode ter algum comprometimento cognitivo, quer pelo acumular
do líquido, quer também pela intervenção cirúrgica, em que o médico pode, sem querer, tocar em algum ponto do cérebro. Isto é explicar que temos um público diverso. Temos pessoas sem comprometimento cognitivo e pessoas com comprometimento cognitivo. Perante este público, nós na Associação decidimos desenvolver um projeto de empregabilidade e é isto que eu venho partilhar convosco. Sempre nesta ideia de partilha, de passar-vos as boas práticas que fizemos, mas também os erros que cometemos, de forma a inspirar-vos um pouco a trabalhar um bocadinho nesta área da empregabilidade das pessoas com deficiência. Como a doutora Sara referiu, se tiverem alguma dúvida pelo caminho, por favor, coloquem, não há problema nenhum, interrompam-me. Eu às vezes perco-me um bocadinho na conversa e, portanto, também se virem que estou a falar demais, também digam-me, Rui, passa à frente, que isso não interessa nada. Eu agora vou fazer um bocadinho vou procurar aqui no instante partilhar convosco uma apresentação que é mais fácil de nós visualizarmos. Também dizer-vos que não precisam se preocupar em fazer print screens nem nada, que eu vou enviar a apresentação para que vocês tenham acesso a todos os documentos, bem como aos documentos de apoio. Vamos lá ver, ela já vai em caminho. E então, aqui tem aquela parte inicial, não é? Da capa da apresentação. Mas antes de começar a falar e a apresentar-vos o projeto, ia fazer um pequeno jogo convosco, algo só para nós descontrairmos um pouco antes de começarmos e que pode, se calhar, fazer algum sentido para vocês no decurso de toda a apresentação. Tenho aqui 5 fotografias de 5 pessoas que me deram autorização de utilizar as fotografias delas e vou-vos fazer algumas perguntas. Essas perguntas não precisam me responder no chat, peço só que respondam para vós próprios. São pequenos desafios. Então, eu gostava que isto tipo de concurso parece certo, não é? Eu até estou gorduchinho um bocadinho como o Fernando Mendes, portanto, é possível fazê-lo. Quando eu fizer a pergunta, olhem para as fotografias e identifiquem para vós próprios o número da fotografia que corresponde à questão que eu vou fazer. Portanto, vou começar o jogo do preço certo. A primeira pergunta é: qual destas pessoas tem mais de 35 anos? Qual destas pessoas é muito extrovertida? Qual destas pessoas tem como hobby a fotografia? Qual destas pessoas tem uma tatuagem? Qual destas pessoas tem um curso superior? Qual destas pessoas fala mais do que 3 línguas? Qual destas pessoas tem uma deficiência? E acabei as perguntas. Espero que tenham pensado no número que corresponde à pergunta que eu fiz. O nosso cérebro está programado para quando conhecemos alguém pela primeira vez, ou vemos a sua fotografia, em poucos segundos ele constrói uma narrativa, uma história sobre essa pessoa. E essa história, normalmente, nós construímos-la pelas características que são visíveis, ou, por outras palavras, aquelas que são mais fáceis. No entanto, as pessoas podem ter outras características, que são as chamadas as características difíceis, que só conseguimos percebê-las quando essa pessoa se expõe ou quando aprofundamos a relação com ela. As mais fáceis são aquelas que vemos e percebemos pelos nossos sentidos, causam-nos sempre sentimentos. E por isso é mais fácil nós respondermos quando eu pergunto
qual destas pessoas tem mais de 35 anos. Certamente, olhando para as fotografias, e se fosse eu a fazer o exercício, correto, e não os conhecesse, eu apontava para o número 4. Ou quando eu perguntei qual destas pessoas é mais extrovertida, eu apontaria o número 2 ou o número 3, porque são aqueles que estão a sorrir para a fotografia. Mas quando eu pergunto qual destas pessoas fala mais do que 3 línguas, o meu cérebro levou mais tempo a processar a informação. Porque é uma característica que é das difíceis, que só eu conseguiria ter a certeza se aprofundasse a relação e falasse com a pessoa. E isso acontece-nos no nosso dia-a-dia e acontece-nos no nosso contexto de trabalho. Pela caracterização que a doutora Laura me enviou, estou a falar aqui com inúmeros técnicos e diretores técnicos, e isso também nos acontece quando nós estamos a recrutar pessoas para a nossa organização, para a nossa instituição social. Lançamos o concurso, chamamos para entrevistas algumas pessoas, e aquele primeiro impacto que a pessoa tem nos nossos sentidos, as características que são fáceis, vão condicionar todo o processo de entrevista e até o processo de recrutamento. E por isso, é para nós difícil, às vezes, despir-nos nestas características que são fáceis e concentrar-nos nas características que são mais difíceis. E no caso da deficiência, isso é o mais flagrante. Porque quando eu faço um processo de recrutamento, aquele primeiro impacto de ter um colaborador que se desloca numa cadeira de rodas vai logo condicionar toda a entrevista que eu vou desenvolver e até todo o processo de recrutamento e seleção. Depois deste primeiro jogo e deste primeiro desabafo e de tentar-vos transmitir alguma sensibilidade para estas questões, vou falar agora daquela parte mais chata, mais de números, de legislação, mas que de facto foi aquilo que nos levou e que nos condicionou um bocadinho o nosso projeto. Portanto, a nível de legislação, se formos olhar para a nossa legislação, existe a Convenção dos Direitos Humanos. O seu artigo 23º diz que todas as pessoas têm direito ao trabalho. O nosso próprio Código de Trabalho, no seu artigo 24º, fala sobre o direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho. Há um decreto-lei de 2001 que reserva cotas de emprego para pessoas com deficiência para o setor público. E por isso, muitas vezes, quando nós vemos um concurso público e que até vamos concorrer, tem sempre de acordo com o número de vagas, tem sempre proporcionalmente uma vaga para pessoas com deficiência. Recentemente, o ano passado, em 2019, também foi publicado um decreto-lei que fala sobre as cotas de emprego no setor privado. Para além disso, também sei que a nível regional existe alguma legislação e que vocês também se podem agarrar para construir um projeto de empregabilidade que se chama-se o Mercado Social de Emprego. Portanto, já vos falei da parte chata, decretos, leis e legislação. Mais fatos. Se formos ver o último relatório do Observatório dos Direitos Humanos e, sobretudo, dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, que é produzido, este observatório está sediado no ISCS, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, aqui em Lisboa, dá-nos um bocadinho de dados sobre esta população. Diz-nos que entre 2010, setembro de 2010 e setembro de 2017, que são os últimos dados a que tenho acesso, houve um aumento de 40% de jovens com deficiência no ensino superior. Isto é um sinal claro que estamos a ter uma população que está a querer ter um curso superior e aprofundar conhecimento. Depois, dados deste relatório, mas referentes a dados do IFP, diz-nos que em 2018, 4% de todas as pessoas que em Portugal estavam inscritas no IFP em situação de desemprego eram pessoas com deficiência.
4% da população, que são cerca de 12.000 pessoas com deficiência, têm vontade de entrar no mercado de trabalho. E dessas 12.000 pessoas, segundo o mesmo relatório, 13 foram colocadas em medidas de apoio à contratação, ou seja, apoios diretos para a sua contratação. 7 entraram em programas de estágios. 78%, a grande maioria, estiveram em programas social, como são aqueles contratos de emprego e inserção, de estágio e inserção, cofinanciados pelo IFP. E 2% receberam apoios à criação de emprego e de empresas. Mais uma vez, vos refiro, estamos a falar de dados, aquilo em que nós nos podemos basear. Mas, para além dos factos, estes factos causam-nos emoções. E é dessas emoções e daquilo que nós sentimos enquanto instituições, porque aquilo que eu sinto, certamente vocês sentem nas vossas, e no contexto regional, é que nós estamos a falar da maior minoria do mundo. Cerca de 10% da população mundial, 650 milhões de pessoas, são pessoas com deficiência. Porque é uma minoria que é transversal a todas as outras minorias. Existem pessoas com deficiência em todas as raças, em todas as etnias, em todas as religiões, em todos os géneros. Depois, uma outra emoção que tudo isto nos causa é que esta população é uma população que tem carência económica. Apesar de todos os apoios do Estado, e a verdade, e existem, e que eles podem recorrer, esta população entra num ciclo de pobreza que dificilmente consegue sair. E depois, existe o sentimento que muitos de nós sentimos quando começamos estes projetos, que é a discriminação. E que ela pode ser positiva como negativa. Nós temos é que tentar puxá-la para o nosso lado e tentar trabalhá-la. A discriminação positiva é aquela que é mais corriqueira e que às vezes nós nos deparamos, que é uma empresa que quer contratar, existe uma pessoa com deficiência e pronto, são condescendentes, até lhe vão dar a arranjar um trabalho, uma coisa, pronto, ocupacional, para ela se entreter. Olha, vai distribuir correio, vai servir cafés. Portanto, mais uma vez, prendemos nas características que são mais fáceis e esquecemos nas mais difíceis. Esquecemos de perguntar se aquela pessoa até tem muito jeito para terminar a área, até que tem determinado curso, pode ser uma mais-valia para a minha empresa. Existe também a discriminação negativa e que também nós reconhecemos e até lutamos muito todos nós para que ela não aconteça, que é perante dois candidatos, uma empresa escolhe aquele que não tem deficiência em detrimento do que tem deficiência, porque, devido também às características que são mais fáceis, não olha para as competências que a pessoa tem, olha para o facto de ele estar com determinada condição e depreende imediatamente, pronto, eu vou ter aqui um funcionário, um colaborador, que me vai faltar, que vai ter baixas, que não vai ser produtivo. Portanto, partimos de pressupostos e de estereótipos das características mais fáceis. Depois, outra realidade que todos nós já sentimos é que muitas das pessoas com deficiência, e isto tem a sua razão de ser nos próprios dados do IFP que falámos no slide anterior, que é, elas estão quase todas enquadradas em programas de apoio à empregabilidade com vínculos precários e que não garantem uma estabilidade profissional. E que muitas vezes são encaminhadas para cursos profissionais para aprofundar determinado tema. E, no fundo, acabamos com pessoas que são colecionadoras de cursos. Porque muitas vezes aquele curso não é motivação dela, mas é algo que ela, como quer ser ativa e como quer participar na sociedade, ela entende que aquele é o único caminho que pode ter, que é tirar mais um curso. E, portanto, temos pessoas que têm verdadeiros currículos, livros, bíblias, bibliotecas de certificados de cursos. Ainda ao nível, já não ao nível das emoções, mas ao nível das necessidades, aquilo que nós sentimos e perante os novos paradigmas sobre como intervir em população com diversidade funcional ou deficiência,
estou a puxar um bocadinho para a formação que alguns, se calhar, já tiveram, outros vão ter na próxima segunda-feira, com o arquiteto Jorge Falcato e com a doutora Liliana Cinta, que é o paradigma tem mudado. E cada vez mais nós estamos a sair de um modelo que é reabilitador e que é de integração, ou seja, que é nós vamos, instituições, trabalhar e reabilitar esta pessoa para que ela tenha o máximo de competências para ser integrada, ou seja, num grupo de normal, ela seja integrada num grupo normal e sinta bem, pronto, é diferente, e todos diferentes, todos iguais, para um novo paradigma, que é o paradigma social, que é a sociedade tem que estar comprometida para tornar acessível, para se tornar acessível. E acessível não só para as pessoas com deficiência, é acessível para todos, para crianças, para idosos, porque a nossa população está a envelhecer e a esperança de vida aumentou, para tudo o que seja diferente. Para um paradigma que somos todos diferentes e ainda bem, vamos celebrar a diferença. Isso é que é importante, é pela diversidade que a nossa sociedade tem que se mover. É porque com o contributo diferente de pessoas diferentes que conseguimos mudar alguma coisa na sociedade e, ao fim de algum tempo, mudar o mundo. Outra necessidade que sentimos, de acordo também com as emoções que identificamos, é esta de interromper ciclos de pobreza. E em que a empregabilidade e o ter uma carreira profissional substitua a subsídio à dependência. E aqui entra um outro conceito, que é o conceito da equidade. A equidade temos que diferenciá-la da igualdade. A igualdade é aquele conceito que nos veio da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade, em que todas as pessoas são iguais e têm as mesmas oportunidades. Mas a verdade é que com este novo paradigma social nós somos todos diferentes e temos necessidades diferentes. E aí é que é a equidade, que é dar e ter oportunidades diferentes para pessoas diferentes. Um exemplo disto é uma imagem que às vezes aparece na internet. A mim apareceu-me já no Facebook diversas vezes, e que se calhar vocês também já viram, que é três pessoas de tamanhos diferentes que estão a espreitar por cima do muro para ver qualquer coisa que está a acontecer do outro lado. No paradigma da igualdade, o que é que nós fazemos? O primeiro quadrado, ninguém vê nada. No paradigma da igualdade, nós damos 3 caixas de madeira a cada um deles. E as caixas de madeira são iguais. O que é que acontece? O mais alto consegue ver perfeitamente e até está debruçado no muro a ver o que acontece do outro lado. Aquele que tem a estatura média só consegue espreitar um bocadinho por cima do muro, porque a caixa não é suficientemente alta para que ele tenha visão plena. O mais baixo, o que tem a estatura mais baixa, continua a não conseguir ver, porque deram-lhe uma caixa igual a todos os outros. Isto é o paradigma da igualdade. Se vamos para o paradigma da equidade, damos caixas diferentes a todos eles de acordo com a sua estatura. E, portanto, o mais alto pode continuar com a mesma caixa, ao médio vamos dar-lhe uma caixa mais alta para que ele tenha a mesma visão do que o alto, e da estatura mais baixa ainda vamos dar uma outra caixa muito mais alta para que ele consiga estar ao mesmo nível dos outros. E isto é um novo paradigma é um novo desafio que nós, instituições sociais, estamos a enfrentar, e um novo paradigma da sociedade que se encontra em mudança, que é deixarmos o discurso da igualdade e para passarmos para um discurso da equidade. Depois, outras necessidades que sentimos e quando nos revoltamos e ficamos zangados com isto tudo, é a questão destas medidas de apoio à empregabilidade que não resultam em nada. São como... não é só algo que existe na área da deficiência. Nós muitas vezes
no nosso percurso de vida, encontramos muitos casos de jovens que fizeram N estágios com a perspectiva de ficar depois a trabalhar em determinada empresa, mas que nunca conseguem fazê-lo porque são E, portanto, uma das nossas batalhas, também, a necessidade que nós sentimos, é que existam medidas que penalizem este abuso destes apoios à empregabilidade. Uma empresa, ao fim de algum tempo, com não sei quantas pessoas, e nenhuma lhes serve para fazer parte da empresa, se calhar merecem não receber mais nenhum apoio. Depois, e pelo facto da própria sociedade estar neste momento a mudar o paradigma, temos que encontrar um grande comprometimento da parte deles, para que estas pessoas, como qualquer outras, em qualquer minoria, possam ter o exercício da sua cidadania plena e inteira. Ok? Então, depois de todo este percurso que nós fizemos aqui na associação, em que encontramos aquilo que existe, os fatos, a realidade, as emoções que isto nos transmite e que necessidades é que temos, decidimos pensar um projeto que desse resposta a isto. E pensámos como é que ele pode ser operacionalizado. E essa operacionalização pode acontecer de várias coisas. As soluções que nós encontramos. A primeira, a mais fácil e mais barata, é o voluntariado em mentoring. Mentoring é arranjar um mentor para uma pessoa, para uma outra pessoa que precisa de uma caixa maior para ter as mesmas condições do que as outras. E este voluntariado em mentoring é olharmos para os nossos voluntários, para a nossa rede de contactos e vermos alguém que seja sensível a esta problemática e desafiá-lo. Olha, tu tens tempo. Trabalhas numa empresa, tu até sabes aquilo que a empresa gosta quando vê um currículo, tu sabes o que é que a empresa gosta na entrevista, características é que são importantes. Podes dar algumas horas semanais, 1, 2, aquele tempo que às vezes não tens nada para fazer, para apoiares um jovem a entrar no mercado de trabalho, ajudá-lo a treinar línguas, ou o computador, ou até mesmo ajudá-lo em competências de recursos humanos, mas também podemos falar num informático que domina muito bem o Excel e que pode passar estas competências para o nosso jovem que está à procura de trabalho. Ok, eu tenho aqui uma pessoa que tem tempo, que é um expert e que deu o seu tempo. Mas também conheço um outro fulano que não tem tempo, que trabalha numa empresa muito grande, mas tem muito dinheiro e até gostava de ajudar e até gostava de dar um donativo. E, portanto, podemos desafiá-lo a fazer um apadrinhamento em projetos de vida. Ou seja, olha, nós temos um jovem que precisa trabalhar determinadas competências. Não queres pagar, não queres disponibilizar um financiamento, uma bolsa, para que ele possa ter uma primeira experiência de trabalho. Que pode passar desde aulas, bolsas para deslocação, tem aqui alguns exemplos, bolsas de estágio, olha, já passei um outro diapositivo sem querer. É só questão de nós vermos os nossos contactos. Porque certamente podemos encontrar alguém que se encaixe neste perfil. Ok, isto do lado de pessoas e empresas. Se calhar eu até conheço uma empresa que é sensível a esta problemática e a quem é que eu posso, e até é um truque que nós utilizamos muito, é preciso cotas neste momento no mercado, segundo a lei, ter cotas de pessoas com deficiência ou com incapacidade. Não queres fazer um projeto de formação em postos de trabalho? Aqui posso-vos dar um exemplo que nós fizemos com um banco. Nós temos uma parceria com um banco, que é o BNP Paribas. É um banco que não tem balcões ao público, é um banco de investimento. Ele é dono de uma, eu não quero cometer nenhuma gafe, mas ele é dono de uma daquelas linhas de crédito, por exemplo, a Cofidis ou a CTLM, agora não sei qual delas é, confundo sempre. E que é também de investimentos em bolsa. E aquilo que nós lhe propusemos foi, ao abrigo da vossa responsabilidade social, porque muitas vezes temos que começar estes projetos de empregabilidade
na responsabilidade social, mas fazer um projeto de estágio em que nós temos aqui um jovem que tem determinadas competências e que vai ser integrado. Que podemos utilizar uma medida de estágio do IFP, mas também podemos, se quiseres responsabilidade social pura, vamos-lhe pagar uma bolsa de estágio para ele estar convosco. E é que ele pode passar por todas as áreas de negócio, ou aquelas em que ele pode ter competências de desenvolver, e vai experimentar diversas áreas. E desde o secretariado, à logística, ao atendimento ao público, ele pode passar por diferentes áreas. Se tu gostares, até podes ficar com ele para tentarmos cortar também esta questão que nós, este sentimento negativo que nós temos, que é do aproveitamento dos jovens para trabalhos menores e para trabalhos que são precários, para vínculos precários. Portanto, podes ficar com ele. Mas também pode ser importante para o jovem para ter uma experiência para pôr no currículo. Porque, e isso nós sentimos aqui com esta nossa experiência com o BNP, que é diferente e dá mais oportunidades ou outras oportunidades de empregabilidade quando se tem no currículo que se trabalhou numa grande empresa como o BNP. Eu sei que no contexto regional isto pode ser diferente, não vamos falar se calhar do BNP, mas uma grande empresa de São Miguel, desculpem as outras ilhas, eu próprio sou de São Jorge, não é? Mas eu sei que é uma das ilhas menores, mas sei que São Miguel e a terceira é que tem os grandes núcleos industriais. É diferente um jovem aparecer, concorrer a um trabalho e ter realmente no seu currículo que passou por determinada empresa que tem grande visibilidade na ilha e grande visibilidade em todo o arquipélago e às vezes aqui mesmo no continente. Porque aqui, quem conhece, quem vai aos Açores, graças a Deus, que agora temos tido algum investimento no turismo de qualidade, quando vamos aos Açores, nós bebemos uma quimia e sabemos quem é Mel Abreu e vamos comer bolo levo ou massa sovada. Eu sou do time massa sovada, não é? Porque o mundo divide-se entre pessoas que gostam mais da massa sovada e pessoas que gostam mais do bolo levo. Reconhecem a fábrica e, portanto, estamos a dar, apesar de eu ter feito um estágio, estamos a dar uma oportunidade, quer de ele desenvolver competências no mundo real, quer de completar o seu currículo. Depois, nós também podemos sensibilizar a quarta vertente para o emprego duro. E aí é o outro paradigma que nós temos que tentar combater, que é deixar-nos de que a empregabilidade das pessoas com diversidade funcional esteja presa na responsabilidade social. Temos que lutar para que eles estejam nos recursos humanos, na área dos recursos humanos, como qualquer outro colaborador, como qualquer outro funcionário da empresa. E por isso podemos agilizar com a empresa para que ela contrate aquela pessoa que tem determinadas competências, tem determinados skills. Okay? Isto parece ser um discurso muito bonito. E certamente, eu não estou a ver ninguém nas câmaras, mas certamente tem alguns a franzir as sobrancelhas, há um bocadinho a pensar, isto vai ser difícil. Mas podemos ser criativos. E nós, nas instituições sociais, eu acho que somos as pessoas mais criativas do mundo. Conseguimos, às vezes, fazer omeletes só com as claras dos ovos, porque precisamos das gemas para outra coisa qualquer. Correto? Então, nestes tempos de Covid que temos atravessado, com esta crise toda, acredito que todos nós tivemos que encontrar soluções criativas e inovadoras para tentar ultrapassar as dificuldades. E a verdade é que nós, como estamos dentro, não achamos que seja inovador. Mas quando às vezes os contamos a terceiros e as apresentamos, conseguimos ter fogo. Eu até consegui alguma coisa. E, portanto, estava-vos a dizer que com a nossa criatividade toda nós podemos encontrar soluções para estas problemáticas que nos desafiam. Ainda vos queria chamar a atenção de que nesta questão da formação em posto de trabalho, recentemente eu enviei para a doutora Laura para partilhar convosco, por exemplo, há associações de empresários que têm bolsas sociais para jovens que
pode ser um recurso. Por exemplo, para esta questão da formação em imposto, o mail que eu enviei, que eu pedi à doutora Laura para partilhar convosco, é uma ideia de um trabalho que se pode fazer para a questão da formação em imposto de trabalho. Para esta outra vertente do emprego, nós aqui dentro da ASBIP pensámos num projeto, e isto é a base do projeto, pensámos mesmo em algo. Então aquilo que pensámos foi criar o LinkedOut, como sendo uma solução. Portanto, o LinkedOut é uma plataforma online que nós pensámos semelhante ao LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma profissional em que nós podemos pôr as nossas competências, podemos pôr por onde é que já trabalhámos, podemos até ter recomendações das nossas FIAs ou das pessoas que trabalharam connosco. E, portanto, é pensar o LinkedOut, mas numa plataforma diferente para quem está... não, desculpem, vou reformular o discurso. É pensar o LinkedIn como uma plataforma profissional, mas para quem está out do mercado. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi criar uma plataforma em que temos, para além de outras informações, fotografias de candidatos, em que o empregador já sabe, à partida, que são todas pessoas que têm diversidade funcional, são todas pessoas que têm uma deficiência e, portanto, as características fáceis estão resolvidas. Portanto, ele aqui tem que procurar aquilo que lhe interessa das características que são difíceis. Carregando em cada uma destas fotografias, o empregador consegue. Aqui temos mais fotografias. Como podem perceber, as fotografias que eu utilizei no primeiro exercício são de pessoas que estão neste nosso projeto do LinkedOut. Mas quando eu carrego uma fotografia de um deles, aquilo que me vai aparecer são é a parte invisível, são as características invisíveis dele. Portanto, está a idade, de onde é que ele vem, onde é que ele reside, para perceber se me faz sentido segundo a área de atuação da minha empresa, a sua formação académica, a sua experiência profissional e as suas competências. E também aquilo que ele procura. Porque podemos ter jovens que querem um full-time, os jovens que querem apenas um part-time, muitas vezes condicionados pela sua condição. E, portanto, de uma maneira geral, nós, com este projeto, tentamos promover a empregabilidade das pessoas com diversidade funcional e também sensibilizar as empresas para a inclusão socioprofissional desta população. E apresenta-se como esta plataforma em que estão apresentadas as pessoas com o seu perfil de competências e em que o empregador procura aquilo que lhe interessa para a sua empresa, aquilo que pode ser uma mais-valia para eles, porque o enfoque está nas pessoas e nos seus skills, e não na sua condição física ou intelectual. Isto parece ser tudo muito bonito, não é? Agora, aquilo que eu vos ia transmitir é um bocadinho o processo pelo qual nós passamos e como é que nós o fizemos. Queria-vos dizer também, porque surgiu noutros grupos esta questão, que no primeiro ano nós obtivemos financiamento, porque isto é preciso financiamento, não é? Porque as equipas técnicas também trabalham. Nós pedimos financiamento ao Programa de Financiamento de Projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é um organismo nacional. Apesar de eu depois ter percebido que há condições para, que é algo que às vezes me revolta, há condicionantes para as regiões autónomas. Enquanto açorianos às vezes revoltam-me, porque existem imensas linhas de financiamento que são vedadas à nossa população aí dos Açores. Portanto, eu fico às vezes um bocado chateado. Não sei se este, acho que também tem algumas condicionamentos, mas no primeiro ano nós pedimos financiamento e montámos tudo. O segundo ano foi de consolidação, também com financiamento do Instituto Nacional para a Reabilitação, portanto, 17, 18. A partir de 19, isto já entrou no próprio funcionamento da instituição e como já houve um grande investimento inicial a nível de horas de técnicos, neste momento a condicionante financeira tem sido colmatada com pequenos vamos recebendo prémios monetários e que a partir daí nós vamos condicionando também as ações. Porque isto precisa de investimento técnico numa primeira fase.
Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar um candidato. E essa identificação do candidato passa por 3 grandes áreas. Primeiro, as características da sua condição de diversidade funcional, como tem aqui escrito, mas é da sua condição. E aqui, eu sou licenciado em Psicologia, eu sei que tenho aqui imensos colegas meus de Psicologia, que me podem até reclamar comigo, mas a verdade é que aqui vamos pensar em estereótipos. A primeira coisa que nós fazemos é identificar a patologia dele. E a partir daí, nós já temos alguma coisa que podemos pensar. Como, por exemplo, se eu tenho um candidato, aquele que eu estou a enquadrar, e que tem uma lesão vertebromedular, como a espina bífida, ou uma paralisia cerebral, eu já sei que aqui vai existir algum comprometimento motor. E, portanto, uma das coisas que eu vou identificar é que aqui eu vou precisar de algumas acessibilidades. Quando eu estou a trabalhar com pessoas com síndrome de Down ou com algum comprometimento cognitivo... Não vamos esquecer o comprometimento cognitivo, vamos pensar numa outra característica, que é, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, pessoas com algum autismo que seja funcional, claro. À partida, pela sua condição, eu sei que eles vão precisar de ambientes mais contentores, de ambientes tranquilos e que não exijam grande relação. Apesar dos síndrome de Down serem ótimos na relação, mas os do autismo funcional já não. Okay? É um bocadinho olharmos para o estereótipo e para as principais características da diversidade funcional. Isto porque todas as pessoas são diferentes, todas as deficiências têm características diferentes. E a seguir, como todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas com deficiência são diferentes, vamos olhar para as suas características motivacionais. Vamos conversar com esse jovem e vamos pensar o que é que o motiva a ir trabalhar. Alguns podem querer ter mesmo um projeto de vida, uma vida independente. Isto, mais uma vez, remeto para quem já esteve ou para quem ainda vai estar, para a apresentação que está guardada para as segundas-feiras sobre o modelo de vida independente. Há pessoas que podem querer ter a sua casa, o seu emprego e ter, para aquilo que o seu corpo não permite que lhe fazer, ter um assistente pessoal. E por isso precisa ter recursos financeiros. E, portanto, ter um emprego pode ser muito importante para aquela pessoa, para quebrar o ciclo de pobreza e para ter uma vida e uma cidadania plena. E ter uma vida independente. Mas para outros, pode isto não ser importante. Pode ser importante estar ocupado, só e simplesmente. Ou para outros, que até que é o meio termo. Portanto, às vezes são difíceis de identificar, que é, querem ter uma vida independente, mas querem continuar em casa dos pais, como tantas outras pessoas que nós conhecemos que não têm deficiência e que continuam em casa dos pais, ou partilham casa, ou qualquer coisa, qualquer modelo, porque hoje em dia todas as pessoas têm diferentes formas de estar na vida. E posso só querer ter um dinheirinho para ir passear. Ou podem estar mesmo num lar residencial. Mas posso querer ter o meu dinheirinho de bolso para poder ir à noite sair e tomar um copo com alguns amigos. E poder fazer uma viagem. Sei lá, ir ao Pico. Ou ao Faial, à Semana do Mar. E preciso ter um dinheiro de bolso. E não quero estar dependente financeiramente de terceiros. Dos meus pais, do lar. Portanto, quero ter um trabalho para ter algum pocket money. Portanto, características resultantes da diversidade funcional, as suas características, aquilo que as motiva, bem como as áreas que gostam. E é um levantamento que também temos que fazer, que é o que é que ele gostava de fazer. E aqui temos que olhar, temos que, enquanto técnicos,
ter algum cuidado. Há uns anos atrás eu tive uma formação com o Daniel Sampaio, com o psiquiatra, em que ele dizia que nós, os técnicos, por vezes, somos terríveis, porque nós tentamos ser como um golfinho, ou como uma toninha, vamos puxar a nossa realidade, que é ser uma toninha, que é acompanhar o barco até para, ou acompanhar uma pessoa que esteja no mar, brincar com ela e apoiá-la para que ela se dirija para a terra. Podemos ser a toninha, mas muitas vezes queremos tanto apoiar e tanto ajudar que nos tornamos um tubarão, ou tornamos um rocaz, e damos até algumas dentadinhas na pessoa. E, portanto, temos que ter sempre este cuidado para tentarmos sempre ser o golfinho e nunca o tubarão. E por isso, mais do que o nosso parecer, é tentar perceber com a pessoa a sua motivação, do porquê é que ela quer fazer isto e qual é a área que lhe interessa, aquilo que ele gostaria de fazer. Porque há áreas que são muito fáceis e que já estamos muito direcionados, que é o administrativo e a auxiliar de educação. Mas há outras áreas que podem ser que podemos descobrir e que podemos experimentar. E por fim, a outra coisa, quando identificamos o candidato, é perceber as adaptações necessárias. O espaço precisa estar adaptado, se tivermos uma lesão vertebromodular, se tivermos com uma osteogénese imperfeita, nós vamos precisar que o espaço esteja adaptado, com rampa. E quando falo em adaptado, não é só ter rampas, a casa de banho para mobilidade condicionada, com espaço para que entre a cadeira, mas também algumas coisas que são básicas e que às vezes nós não pensamos, que é o espaço das portas. Esta foi uma dificuldade que eu também senti quando comecei este projeto, que é em edifícios mais antigos, não tinham algum cuidado com o tamanho das portas e, portanto, bastava ter um spina mais ensocado, que tem uma cadeira mais larga, já não pode ir para o local de trabalho porque a cadeira não passa na porta. E depois, olha, a gente tinha que dizer, eu dizia mesmo à Soriano, tal trabalho, ou à Jorgense, atenção, Jorgense, que isto é uma expressão de Jorgense, tal trabalho, agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Estou tramado. Realmente é pensarmos nas características das adaptações que são necessárias. Que podem ser estas meramente físicas, mas também podem ser de equipamento. Uma pessoa ambíope ou com baixa visão pode precisar de uma lupa para ver no computador. Ou então, se tiver mesmo baixíssima visão ou nenhuma visão, pode precisar daqueles programas de computadores que ditam, que vão falando e que vão dando as instruções daquilo que está a ser feito. Portanto, primeira etapa que nós temos que fazer, identificar o candidato. Aquilo que resulta da sua condição, e aqui chamo sempre a atenção que entramos sempre em estereótipos, que depois podem ser desconstruídos pelas características motivacionais, que é o porquê dele querer estar no mercado de trabalho e quer dizer que gosta, e as necessidades e as adaptações que são necessárias. Depois de identificar o candidato, vou mapear as suas competências. Competências, de uma maneira geral, daquilo que diz no dicionário, é a qualidade para capacidade de resolver problemas e funções. Se formos a um contexto mais de psicologia organizacional ou de sociologia do trabalho, nós vemos que as competências é o conjunto de qualidades, mas também de comportamentos que permitem operacionalizar o conhecimento que a pessoa tenha e para que ela esteja incluída profissionalmente e para que ela tenha um bom desempenho. E aqui é importante falarmos sobre os dois tipos de competências que existem. Portanto, nós temos as hard skills, ou as habilidades técnicas, que são aquelas competências mesmo técnicas, o saber que as pessoas têm e que é ensinado na escola e para o qual nós temos um diploma que diz este fulano tem competências e adquiriu 14 valores ou 16 valores na área da tradução, da contabilidade, da matemática, do Excel. Ou se tem carta de condução, não é? Também é um certificado, portanto é uma competência técnica. Mas mais importante que as competências técnicas, e isto nós sabemos até no nosso próprio desempenho profissional,
é preciso olharmos para as nossas competências comportamentais. Porque são elas que vão ser o veículo para nós demonstrarmos que temos as competências, as hard skills, as competências técnicas. E, portanto, tão importante quanto evidenciar que temos determinados cursos é mostrarmos, mostrar uma palavra demasiado forte, mas é treinarmos e termos comportamentos que demonstrem aquelas que são as nossas competências sociais e emocionais e que podem afetar positiva ou negativamente os resultados do nosso trabalho. E que são exemplos da comunicação, a forma se trabalhamos bem ou não em equipa, a nossa organização, a nossa criatividade, e nós nas instituições sociais somos criativos quanto basta. Portanto, primeira etapa, identificação de candidato. Segunda etapa, vamos mapear as suas competências. Estas competências podem ser desculpem, estava-me aqui a ligar, estava só a desligar o telemóvel, desculpem, fiz muita confusão. Estas competências temos que mapeá-las diferenciando estas questões das hard e das soft skills. Podemos até testá-las e há empresas que testam. Algumas hard, às vezes acontece que, vamos imaginar uma multinacional que a língua é inglês, muitas vezes eles fazem provas técnicas do domínio da língua inglesa. E também há outras comportamentais que são testadas por testes de personalidade e que as empresas podem fazê-los, mas que nós também podemos treinar à partida com os nossos jovens. E é a partir deste mapeamento de competências, então, que há um desenho do perfil de competências da pessoa. E que, a partir daí, nós podemos fazer um comparativo com as monografias de função existentes. As monografias de função estão presentes numa coisa que é o catálogo das profissões. E é aí que nós podemos olhar e pensar que às vezes há profissões que nós não nos lembramos nunca, mas que existem e que às vezes são necessárias e que às vezes os nossos jovens têm competências para tal. Vamos falar de exemplos. Se eu tiver um jovem com osteogênese imperfeita, ou uma jovem, que normalmente isto é uma condição que aparece muito em mulheres, que é que neste mapeamento de competências tem um alto padrão de comunicação, uma pessoa muito comunicativa, que é muito organizada e que é ótima na resolução de problemas. Aqui estamos a falar de alguém tem um perfil que pode ser perfeitamente um administrativo, um recepcionista, e que vamos ter a certeza que com estas, isto, não é? São soft skills, mas se estiverem cimentadas em hard skills, vamos ter aqui um ato administrativo. Por outro lado, eu até posso ter dado um curso de formação em administrativo a uma pessoa com um autismo funcional, que eu sei que comunicação é baixo, que a organização, se calhar até é alto, porque ele gosta de rotinas, gosta de ter aquilo tudo organizado, mas que a resolução de problemas também é baixíssima. Portanto, este não pode ser um administrativo de contacto com o público, mas pode ser um arquivista, alguém que está no back-office e que faz o arquivo da empresa, ou nem que seja a nível de contabilidade. Ok? Portanto, identificámos o candidato, vimos as suas condicionantes, vimos as suas competências e agora, terceira etapa, vamos fazer coaching ao candidato. E o coaching passa por diferentes tarefas que temos que fazer. Primeira, uma delas é que vamos construir o currículo. E este é aquele que é mais fácil. Mas que nós temos que sempre que pensar para onde é que ele vai concorrer, qual é o perfil desta pessoa. Há um que é muito comum, que é o modelo Europass. É o mais simples.
mas que, e que é o mais corriqueiro, que as empresas gostam muito de ler, mas que é aquele que dá ênfase e o enfoque é nas hard skills. Porque aquilo que acontece é que nós lá descrevemos, vivo não sei onde, tenho este número de telefone, tenho estes cursos de formação e tenho esta experiência profissional. E parou. Depois tem uns campos cá para trás que não estão em evidência, muitas vezes a gente tem que escrever em texto corrido, que é: sou ótimo na comunicação, faço não sei o quê, trabalho muito bem em equipa, até faço parte de uma equipa de basquete em cadeira de rodas. Portanto, este currículo, o Europass, é mais comum nós utilizarmos quando estamos a falar de funções mais indiferenciadas, em que o importante é dar relevo às competências, às hard skills. Mas se eu vou para uma empresa que o ênfase, o enfoque é nos soft skills e que tem funções mais específicas, vamos falar, por exemplo, de empresas de informática, é preciso dizer, mostrar, ou vendermos-nos enquanto candidatos como uma pessoa que é ótima a resolver problemas, que é ótima no trabalho em equipa. Então podemos buscar novos modelos de currículo. E aqui trago-vos um exemplo de que existe também já disponível na net para fazer download, em que, se repararem, não sei se conseguem visualizar bem, portanto, eu mando-vos isto tudo no final da formação, mando-vos todos estes materiais. Em que aqui o Rui Pedro Gaspar é um jovem licenciado em marketing e que procura emprego na área do marketing. E, portanto, dentro da caixa azul, já eu a carregar, já ando a mudar de dispositivos, ele vai pôr o enfoque naquilo que pode ser relevante para uma empresa de marketing, que é a sua educação, mas sobretudo as suas skills. Aquilo que ele desenvolveu ao longo do seu percurso profissional. E isso está tudo na caixa azul. E aqui é que está o empregador, quando vai ver o currículo, olha lá para aquele lado. E depois, ao lado, é que ele faz uma apresentação pessoal que entra naquela coisa que no Europass tem competências sociais, para a gente escrever tudo. E a experiência profissional entra neste lado que está mais claro, mais branco, e que não chama tanta atenção. E, portanto, nós podemos também fazer este trabalho com os nossos jovens, que é: tu queres concorrer para que função? É uma coisa mais que é importante, as hard skills, Europass. É uma coisa que é mais importante, soft skills, e tu te venderes, porque é uma empresa, sobretudo agora estas novas de novas tecnologias, que querem ser startups e unicórnios e essas coisas todas bonitas que a gente está a falar aí na televisão, se calhar elas vão dar mais relevo a este currículo que é diferente. Mas o coaching que nós fazemos aos nossos jovens pode não ser só fazer o currículo. Se calhar temos de treinar em entrevista. Aqui eu tenho uma fotografia de uma nossa outra conterrânea, que é a Mónica Lice, que tem um blog que tem imensas visitas, que se chama Minissaia. E o blog da Minissaia, ela é uma fashion advisor. E ela apoiou-nos, uma série de jovens, foi procurar as suas marcas, as marcas que costumam lhe oferecer coisas, e no lugar de lhe oferecerem a ela disponibilizou para os nossos jovens. E então, por exemplo, nesta questão do treino de entrevista, a primeira coisa tem a ver com a apresentação. Lá estamos nós a falar do primeiro jogo, sobre as características que são mais fáceis. É muito importante trabalhar nesta questão da apresentação. E nós, homens, temos uma coisa muito mais simples, somos muito mais simples de resolver. E por isso é que eu dou sempre um exemplo, que é: eu vou concorrer a uma empresa que é mais tradicional, um modelo mais tradicional, que é mais convencional, e que eu sei que a cultura é essa, uma cultura burocrata, não pondo conotação negativa, é por ser mais tradicional, mais burocrata, que vive de processos. Se calhar, eu nessa entrevista, eu vou de fato, camisa fechada com gravata e os sapatos que leva à missa ao domingo e na procissão. Mas, se eu for para uma empresa que até quer ser diferente, se calhar eu já não vou de fato. Eu já levo, ou vou de fato, mas vou sem a gravata, eu continuo a levar os sapatos da procissão, mas vou mais descontraído.
Se eu for para uma empresa que é mesmo criativa, que aposta na diversidade, eu se calhar até posso abdicar do facto e levo uns chinos, um sapato bom, mas um sapato, não ténis, isso também é erro, não é? Levo um sapato razoável, levo a camisa sem precisar de gravata, levo um blazer e, portanto, de acordo com aquilo que eu conheço da empresa, essa é a forma como eu me vou apresentar na entrevista. E, portanto, é importante treinar com eles de conhecimento, e isto é um apoio que nós damos, da empresa. É estudar a empresa, porque a primeira coisa que eu vou fazer é causar boa impressão. E, portanto, a minha roupa, a forma como eu vou estar vestido, pode causar impacto ou não. A seguir, treinar o que se diz na entrevista, o que dizer e o que não dizer. Isto, como há bocadinho eu também já referi, nós estamos aqui a falar entre pares, temos aqui editores técnicos que também fazem recrutamentos. E, muitas vezes, as pessoas dizem-nos coisas que querem nos deixar com dúvidas, acho eu, que é, dizem-nos características dúbias para que a gente faça a melhor interpretação, a pensarem que nós vamos ficar muito bem impressionados. E muitas vezes ficamos bem mal impressionados. Exemplo disso, que é um erro que eu digo sempre, nunca digam isto, que é, então fala-me sobre si, o que é que acha, que características tem, que podem ser boas para a empresa. Sou muito teimoso. É uma característica muito má minha, sou muito teimoso. Eles dizem isto no sentido de demonstrar, ok, ele pode ser um bocado focado e pronto, é teimoso, mas também posso puxar para uma coisa boa. Ele quando abraça um projeto, ele vai mudar aquilo até ao fim. O problema é que isto está na cabeça do candidato, mas pode não estar na cabeça do recrutador. Outra característica que é muito comum, eu já ouvi dezenas de vezes, é o direto. Eu sou muito direto, sou muito transparente. A questão é que o que é ótimo a nível da empresa pode nos causar boa impressão, porque pronto, é uma pessoa que é direta e que facilmente vai dar a sua opinião e vai até ajudar-nos a construir melhor estes projetos. Mas, por outro lado, esta questão do direto ficou muito banal quando a gente vê aqueles reality shows em que aparece a fulana que diz assim, eu sou muito direta, muitas vezes, e que ela é mal educada. Portanto, mais uma vez, no treino da entrevista, temos que ver com eles o que é que deve ser dito e o que é que não deve ser dito. O enfoque tem que estar naquilo que ele sabe fazer e como é que aprendeu, e não debitar o seu currículo, porque isso não interessa ao recrutador. Para isso ele tem o currículo para ler. O enfoque tem que ser mais naquilo que ele sabe fazer, no know-how que tem. E, por outro lado, também treinar os comportamentos que a pessoa tem que ter durante a entrevista. Isto os meus colegas psicólogos, também aquelas coisas que nós dominamos também, não é? E que já vimos muitas vezes, que é a pessoa que cruzou os braços durante uma entrevista é sinal que não está a ser completamente verdadeira e que tem ali alguma coisa, está reticente e que tem algo a esconder. Que a pessoa pode fazer de uma forma inconsciente, quase tipo, não tem onde pôr as mãos, olha, vou cruzar os braços. Mas para quem está por conduzir a entrevista, pode ser um sinal de que não é aberto à mudança, é rígido, é fechado sobre si. E, portanto, aquilo que nós treinamos um bocadinho é comportamentos que são adequados numa entrevista. Voltar as palmas das mãos para cima, se não tiverem onde colocar as mãos, coloquem-nas nos braços da cadeira de rodas, ou então toquem, fiquem com elas no colo, mas sempre voltadas para cima, nunca as voltem para baixo, porque para cima é sinal de abertura na comunicação, para baixo estamos a fechar a comunicação. Tentar dar-lhes as dicas e treinar com eles os comportamentos, a entrevista em si. A seguir, identificamos candidatos, fizemos um mapeamento das suas competências, treinámos com eles algumas coisas que têm que terem em consideração quando vão a entrevistas. Vamos fazer o matching. A primeira coisa que fazemos é, vamos ao descritivo de funções, aquilo que eu já vos falei do catálogo das profissões. Quais são, de acordo com a entrevista inicial, quais são as áreas que eu gostava de trabalhar, vamos encontrar profissões que se enquadrem nisso. A seguir, o que podemos fazer, divulgação,
aqui eu ponho na plataforma LinkedIn, mas que pode, até vocês, até se calhar seria um bom desafio, a Laura hoje não está cá, haver um link out da região autónoma, porque não? Portanto, vamos divulgar, vocês estão disponíveis para trabalhar. Se quiserem visitar o site, entretanto, tenho-vos a dizer que aqueles são os candidatos que nos deram autorização de divulgação, porque há candidatos que não querem ser divulgados. Há pessoas que têm características invisíveis e que querem ter pelo seu mérito, com o nosso apoio, mas pelo seu mérito, e, portanto, não querem a sua fotografia partilhada. Portanto, nós temos uma base de dados muito maior do que aqueles que estão divulgados no site. E podemos começar a responder a anúncios de emprego. Nós, enquanto o apoio que lhes damos, podemos também contatar empresas que estejam disponíveis ou mesmo associações de empresários. E aqui eu lembro-me que em São Jorge, por exemplo, nas Velas, iria à Câmara de Comércio. E, portanto, pode ser uma hipótese vocês fazerem uma apresentação muito gira do projeto de integração de pessoas com dificuldade funcional e irem lá apresentar. Irem apresentar as mais-valias que as empresas têm na contratação. Eu também sei que é diferente, os benefícios fiscais são diferentes entre aqui o continente e os Açores, têm algumas diferenças. Mas, por exemplo, quando eu vou, e recentemente estive na Associação de Empresários da Covilhã, uma das coisas que eu falei foi sobre os benefícios fiscais, que é pagam menos IRS, pagam menos segurança social, falar-lhes aquilo que muitas vezes os empresários lhes importa, que é o bolso, não é? E, portanto, falando um bocadinho nestas questões e depois puxando um bocadinho à responsabilidade social da empresa, pode ser uma hipótese para fazermos este matching entre os nossos candidatos e as pessoas. E até às vezes apresentar já mesmo, olha, se quiser, eu encaminho, ou um empresário encaminho jovens que têm este perfil, têm esta área. Às vezes não precisamos, aqui uma das coisas que eu faço até por causa do RGPD, eu não passo logo os nomes e essas coisas todas, mas digo, olha, eu tenho 3 jovens, um licenciado em introdução, um licenciado em contabilidade, ou tem um curso de contabilidade e tem um de marketing. E faço tipo uma pequena tabela e digo, olha, tenho estes disponíveis que têm estas idades e que têm esta condição e têm estes condicionalismos, que é as tais adaptações que precisam ser feitas. Veja se lhe interessa. E é este trabalho que fica do nosso lado da instituição, que é apoiar este matching. E a seguir passamos para a próxima etapa, que é o mentoring, que é acompanhar os jovens. E sobretudo as empresas. É que nós acreditamos, enquanto instituição, que as pessoas têm que ser independentes. E, portanto, quando eu falo aqui em mentoring, estamos a falar num conceito que decorre durante 2-3 meses, os 3 primeiros meses que o jovem é integrado na empresa. A primeira coisa que fazemos com a empresa é prever com elas as adaptações ao mercado de trabalho, as adaptações do posto de trabalho. Exemplos, e é sempre para mim mais fácil falar sobre lesões vertebro-medulares ou espina bífida, ou para quem anda de cadeira de rodas, um osteogênese imperfeito, que é, ou uma paralisia cerebral, porque é o público com quem eu tenho de trabalhar, podem precisar de uma mesa mais alta, para que os braços da cadeira entrem e a pessoa não esteja a trabalhar a 1 quilómetro da secretária. Podem ser a questões da casa de banho adaptada. Muitas vezes nós, as instituições até conhecemos fornecedores daqueles suportes, de barras, que são mais baratos e podemos apoiar a empresa na aquisição, a custos de adaptações para a casa de banho. Se uma pessoa de paralisia cerebral, e agora vamos falar um bocadinho nas acessibilidades, que não são só físicas, mas também há ferramentas de trabalho, que uma pessoa com paralisia cerebral pode precisar de um capacete, isso podemos ver com a empresa, como adquiri-lo, há medidas do IFP que se pode recorrer para adquirir estes equipamentos. Porque isto da acessibilidade, como eu estava a dizer, não é só física, não é só ter a rampa e a largura das portas, também é a acessibilidade aos materiais, aos equipamentos que são necessários para o desempenho da função. Também pode ser teclados. Há uns teclados que são assim com uma forma diferente, que são ergonómicos para que não haja
para que a pessoa não esteja a tocar piano, a percorrer tudo de um lado para o outro e que está ali mais concentrado em determinada tarefa. E, portanto, nos primeiros tempos, as empresas pedem-nos algum apoio nas adaptações ao posto de trabalho, as questões das mesas mais físicas, mas também das acessibilidades aos equipamentos. E depois, durante esses 3 meses, também fazendo um acompanhamento regular entre o candidato e a empresa. Então, dificuldades, aquilo que tem sentido, vamos tentando fazer aquilo que tem corrido bem, o que precisa melhorar, fazemos sempre um bocadinho este acompanhamento. Sendo que chega a certa altura, aquilo que tentamos é acabou. Nós, como acreditamos na vida independente, nós acreditamos que essa pessoa tem que ser tratada como qualquer outro colaborador. E, portanto, o colega do lado, que não tem diversidade funcional, se tiver um problema, fala diretamente com o chefe. Portanto, o nosso jovem, a partir de certa altura, também tem que falar diretamente com o chefe. E se a empresa tiver realmente alguma questão que nos queira colocar, deixa a porta aberta para que ela nos coloque. Mas a partir daí, nós tentamos encerrar um pouco com o jovem e o jovem tem que se comportar como qualquer outro colaborador. Uma aposta que também nós fazemos é no peer-to-peer mentoring. É um nome bonito, não é? É aquelas coisas inglesas que estão sempre na moda. E fica sempre bem num projeto ou para um financiador. Que é a aprendizagem entre pares, no fundo. Que é, muitas vezes, é mais fácil no jovem ouvir um colega, alguém que já passou pela mesma situação, do que me ouvir a mim, que sou um técnico. E, portanto, nós fazemos muitas vezes momentos em que juntamos todos os jovens que tiveram nestes, que fazem parte do projeto. Às vezes também fazemos quase mesmo um apadrinhamento, que é um que esteja completamente integrado, vai apadrinhar um que está em vias de integração, para que eles conversem e falem. Eu sou o da camisola azul lá do fundo, estou um bocadinho ali a começar a dinamizar para depois sair e deixar eles falarem entre si. Portanto, nós fazemos uma grande aposta nesta aprendizagem entre pares, porque há coisas que só entre eles é que conseguem perceber. Dou-vos um exemplo de uma coisa que surgiu. Eu às vezes realço, falo com eles e digo, olha, eu sei que vocês querem estar completamente incluídos, querem estar bem na empresa, mas têm de distinguir o que é a vida profissional da vida pessoal. E, portanto, por amor de Deus, vocês não me aceitem o chefe no vosso Facebook pessoal. Okay? Mas eu disse isto, não é? E muitos deles, pois, aceitam os colegas, aceitam os chefes. Recentemente, há uns tempos atrás, tivemos um problema com um, porque ele ficou doente, avisou o chefe, estou doente, vou ao hospital, a seguir levo a justificação de falta. Mas quando ele saiu da consulta, ele passou numa farmácia, e a farmácia que estava aberta era no shopping. E, entretanto, o fulano foi à farmácia do shopping e passou pelo shopping e teve de tirar uma fotografia e colocou nas redes sociais, porque tinha ficado indignado porque o elevador estava avariado. Como é que uma pessoa pode andar no shopping se tem um elevador avariado? Aquilo que ele queria transmitir é a sua indignação enquanto pessoa com mobilidade reduzida, que não consegue deslocar-se na plenitude a uma farmácia para comprar, uma farmácia de shopping para comprar. Leitura do chefe e dos colegas que leram o post. Então este fulano está doente e está enfiado no shopping. Olha agora. Mas foi preciso ele dar este testemunho aos outros para que, de repente, aquilo lhes faça algum sentido. Está bem? Relativamente ao acompanhamento regular com o candidato e com a empresa, também tenho um exemplo que vos posso dar de uma solução criativa, que às vezes as empresas, como estão habituadas a trabalhar por processos, e isto funciona assim, e sempre funcionou assim, e isso não é assim, a gente não sabe fazer de outra maneira. Às vezes ficam muito fechadas, e nós, às vezes, as instituições sociais somos mais criativos, não é? Aquilo que eu já vos disse, não é? Nós, para a criatividade, somos nós. Eu tinha um jovem que tinha uma das sequelas da espina bífida, como eu vos falei,
são motoras, como uma lesão vertebromedular, e como no início da conversa eu vos expliquei, o médico tenta encerrar e pôr o tubo neural todo em funcionamento, mas há nervos que estão comprometidos. E um deles tem a ver com a questão urinária, que é normalmente, e como aconteceu um corte, e isto o exemplo que eu dou é do interruptor e da lâmpada, que é, quando eu tenho um cabo, o cabo de ligação do interruptor e a lâmpada, e em certa altura tem um corte, eu por mais que mexa no interruptor, a lâmpada não acende. Isto acontece na espinha bífida, que é, eles normalmente têm o esfíncter fechado, porque por mais que não sentem, não têm a sensibilidade para ir à casa de banho, de sentir que têm a bexiga cheia, porque há uma interrupção, não tem aquela sensibilidade. E, portanto, o esfíncter fechado está ali a encher de urina, chega a certa altura, se não faz, é preciso, eles têm que recorrer para fazer, então para fazer xixi, já que não podem fazer o esforço, não é? Eles recorrem, uns recorrem a uma massagem que existe, que chama-se manobra, outros fazem por através de um catéter, uma sonda que inserem na uretra e que vai até lá acima e abre o esfíncter e a seguir escorre tudo. Um bocadinho quando somos operados lá no hospital também nos põe. E portanto, eu tenho um jovem que está tão entusiasmado com o trabalho que se esquece de ir à casa de banho. E o resultado? Ele estava a ter infecções urinárias de repetição e estava naquele momento com uma pielonefrite, ou seja, a bexiga encheu tanto que a urina subiu para os rins e os rins começaram a criar uma gravíssima infecção e deixaram de funcionar. E o chefe veio-me preocupado assim, não sei o que é que se passa com o jovem, ele está-me sempre doente com infecção urinária, será que há alguma coisa da casa de banho, o que é que se passa? E é preciso, nós que temos o know-how e conhecemos as pessoas, precisamos pensar um bocadinho. E quando eu fui perguntar ao jovem, realmente ele não ia à casa de banho de 3 em 3 horas fazer o seu esvaziamento com a sonda, porque estava entusiasmado e queria demonstrar de trabalho. Resultado, fiz uma sugestão ao chefe. Era uma empresa grande, portanto tinha um servidor e de 3 em 3 horas o computador dele desligava, fizesse o que ele tivesse a fazer, desligava durante 15 minutos. O que acontecia, então, o fulano pensava assim, entre estar aqui 15 minutos, olhar para um monitor em branco, ou neste caso negro, ou ir à casa de banho, se calhar está na hora de ir à casa de banho. E assim ele começou a criar a rotina de ir à casa de banho. Isto vos dá um exemplo de coisas que nós conseguimos fazer através deste mentoring. Agora, dados. Para vocês é importante saber, isto resultou? Resultou. Portanto, em 2018, nós fizemos uma avaliação intercalar do projeto, ou a final para o Instituto Nacional para a Reabilitação, e, portanto, dos 84 participantes, que eram jovens que estavam em situação de inatividade antes de 2017, nós tivemos uma redução de inatividade de 77% destes jovens. Portanto, muitos deles começaram, que é a grande maioria destes em cima, eu acho que é a grande maioria, estão neste momento empregados, são empregados por conta de outrem, estão integrados em empresas, muitas vezes começaram por pequenas formações em imposto de trabalho, aquilo que eu vos dei, aquele exemplo de soluções, e a empresa gostou dele e contratou. Alguns, aqui se foram pouquíssimos, investiram na criação do seu próprio negócio. Outros, apesar do nosso apoio todo, integraram empregos apoiados em mercado aberto, ou seja, medidas do IFP de apoio à contratação. Não são 6, são medidas que tivemos que utilizar, medidas do IFP para a integração. Alguns estágio de emprego, formação em posto de trabalho, e também houve um número razoável de pessoas que pensaram, eu vou regressar, mas é fazer estudos superiores, eu quero aprofundar esta temática que o passar pela empresa me desafiou. Aqui conto sempre a história de uma jovem que nós tínhamos, que tinha feito, era licenciada em Belas Artes, em escultura, porque ela era uma criativa. E começou por integrar o Formação em Posto de Trabalho, o programa que nós tínhamos com o BNP Paribas, e lá, quando passou por uma área, que era a área de investimento, eu sinceramente também não vos sei explicar,
Mas tem qualquer coisa que é de olhar para o mercado e tentar perceber as áreas em que se pode investir dinheiro para depois o BNP poder aconselhar os seus investidores, qualquer coisa desse género. Que é uma coisa que eu não domino nada, mas que ela achou, que ela começou a dominar completamente e achou que era aquilo que lhe dava prazer também, porque tinha um lado muito criativo e de concepção e de projeção, quase tipo uma escultura, que era a área de formação dela. E, neste momento, voltou para a faculdade para tirar uma pós-graduação nessa área, que eu não vos sei dizer, sinceramente, o nome, porque eu sou um mero psicólogo, essas coisas das finanças, não sei referir. Mas pronto, este é um exemplo de uma jovem que passou por não foi estágio de emprego, foi formação em posto de trabalho. Neste momento está no emprego por conta de outra e regressou ao percurso académico e formativo. Aquilo que vos digo é, estes números estão aqui, são um retrato a 31 de dezembro de 2018. Portanto, estes percursos alternativos não estão aqui escritos. Eu tinha que dizer, dos 84 que participaram, um retrato, uma fotografia no dia 31 de dezembro. Não sei, alguma questão que me queiram colocar? Eu sei que isto se calhar até é um bocadinho vago. Dizer-vos que na comunicação social nós tivemos alguma visibilidade. Nós fomos ao programa Agora Nós. Aqui estou sentado de calça bege e casaco azul. Ao meu lado tem um empregador e do outro lado tem um jovem que está de camisa preta que é o Luís Velosa, que apareceu há bocadinho o perfil dele, que naquele momento estava integrado numa empresa chamada, que é Fujitsu, aquela empresa que nós conhecemos das máquinas fotográficas e impressoras. Nós fomos ao programa Agora Nós com um objetivo, é porque isto não é só divulgação. Foi também para irmos a um programa da tarde, para apanharmos a faixa dos nossos, de jovens e adultos com deficiência que estão em casa a papar os programas da Cristina e os programas da tarde. Portanto, nós tínhamos ali um público. Quando fomos lá divulgar o projeto, nós tínhamos uma intenção, que era alertar aqueles jovens para a oportunidade que eles têm de integrar o mercado de trabalho. Nós também fomos ao canal Saúde Mais, que é um canal de cabo, e aqui o objetivo da entrevista era muito falar sobre a associação, mas uma das coisas que ela quis realçar foi este projeto de empregabilidade que em 2017 foi inovador. Quer dizer, a seguir em 2019 o Estado decide criar a regra das cotas para o setor privado. Mas em 2017 realmente tinha sido inovador. Deixo aqui o link, se quiserem ver. Não vejam aquela parte inicial que sou eu a dar uma ganda seca como esta, a falar sobre a associação, mas ao meio de 14 aparece realmente uma entrevista a um jovem integrado numa empresa de informática e à chefe dele e à dona da empresa, porque é uma pequena média empresa que trabalha com aqueles programas de contabilidade, tipo Primavera e agora não sei bem. Mas pronto, é uma empresa de informática e que ela olhou para as características invisíveis, olhou para as skills do jovem, percebeu que ele sabia muito sobre informática e decidiu dar-lhe a oportunidade de emprego. E, portanto, esta entrou diretamente para emprego, não foi bolsa, e a verdade é que a coisa tem corrido belíssimamente. Dizer-vos também que a nível a IFSBH é International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, e, portanto, é a nossa Federação Internacional, e nós recebemos um prémio europeu de uma boa prática de empregabilidade. Alguma dúvida? Falta perguntar. Algumas pessoas já saíram. Eu sei, eu sou uma seca. Ok. Agora vou deixar a parte secante e vou fazer convosco um exercício prático que eu tinha pensado levar para o nosso encontro dos Açores. E lá deveríamos utilizar uma dinâmica muito própria. Mas que agora, com estes nossos constrangimentos, infelizmente não vou a São Jorge visitar a minha malta, mas deixo-vos aqui um exercício para nós fazermos agora, devagarinho, e se quiserem, no fim, encaminhar-me para eu visualizar e para dizer, olha, eu fiz, para mim é tranquilo, podem me enviar, terei muito gosto em ver. Que é, vou-vos pedir para que na vossa instituição identifiquem um jovem. E vamos fazer todo este percurso
eu falei de como é que operacionalizamos o projeto. E uma forma de vocês operacionalizarem também dentro da vossa realidade. Então vamos lá. Primeiro, peguem numa folha de papel, vamos lá embora, e uma caneta, e vamos identificar o candidato. Pensem lá num jovem que esteja convosco, que seja acompanhado por vocês e que vocês achem que tem potencial de empregabilidade e que tem motivação, claro. Então vamos lá escrever o nome dele e vamos pensar nas suas características estereotipadas da diversidade funcional. Portanto, se eu tiver uma lesão vertebral ou uma espina bífida, já sei, cadeira de rodas. Se bem que na espina bífida, de acordo com o nível da lesão, quanto mais alta, mais comprometimento físico tem, mais comprometimento motor tem. Se for mais alta, usa cadeira de rodas, mas também tem aqueles que têm na zona sagrada e que nós passamos por eles na rua e nem sabemos. Só quem tem a clínica. Eu neste momento já tenho um bocadinho. Já sei que há determinado andar que é do espina bífida. Mas pronto, vamos pensar nessas condições. Se vamos falar de alguém com autismo, também sei que as condicionantes dele, né, tem que ser algo mais tranquilo, com processos bem definidos, com rotinas. Se eu tiver com alguém com síndrome de Down, já sei também que eles costumam ser ótimos nas relações, mas que depois não têm autonomia nenhuma, ou quase nenhuma. Estamos a falar de estereótipos. Não é? Os meus colegas psicólogos podem agora estar todos a espumar da boca e com vontade de me desligar o som porque eu estou a falar de estereótipos. A seguir também vou listar as características motivacionais dele. E aqui vou perceber o que é que ele quer. Ele quer ser independente totalmente ou quer ser só uns trocos para ir à Semana do Mar? Ou então ele quer só ocupacional. Eu prefiro pensar nas adaptações. É um ambilo que vai precisar certamente de algum software, uma lupa. É cadeirante, vai precisar de casa bem adaptada. Vou listar isso tudo. Não precisam agora fazer de forma muito rigorosa. Mas fica a ideia, ok? Agora vou mapear as competências dele. E aqui é que eu utilizo um instrumento que estou a partilhar convosco, que é pensarmos num quadro abstrato do Mondrian, como por exemplo. Aqui tem um quadro do Mondrian. E aquilo que eu vou fazer é vou pintar um quadro a Mondrian. Portanto, numa primeira coluna vou pôr as hard skills dele. Tem o domínio do português, sim, então eu vou pôr isso em evidência. Vou pôr-lhe uma cor mais forte. Línguas estrangeiras não tem, então vou pôr muito tempo. Não tem, mas tem. É possível trabalharmos isto nele. Vamos pôr num tom intermédio. Microsoft Office, o domínio do Microsoft Office, que é uma coisa que muitas empresas pedem. Tem laranja forte. Não tem laranja fraquinho. Não tem amarelo canário. Amarelo fraquinho. Tem potencial. Vou pôr num laranja fraquinho. Pode ser que eu consiga trabalhar. E, portanto, vou ter uma coluna em que tenho todas as coisas identificadas. E, sobretudo, aquelas que, de acordo com a entrevista motivacional que eu tenho dele e de acordo com o que eu conheço dele, que são as áreas de interesse, podem ser importantes ou não. Portanto, isto não é um quadro que seja estático, eu vou utilizar um para cada pessoa. Vou pensar, eu tenho um jovem com síndrome de Down que gosta muito da área da jardinagem. Podia ser ótimo para uma empresa de jardinagem. Estamos a falar de um jardineiro que aquilo que acontece, ele tem que fazer determinadas tarefas que são rotineiras, que muitas vezes tem que ter colegas, e essa pessoa até tem boas competências sociais, portanto, ele não precisa de línguas estrangeiras na Microsoft Office. Portanto, eu retiro isso aqui do quadro. Okay?
Eu vou pensar nas soft skills. E aqui que eu vou mapear. E posso pôr o número que quiser delas. Eu tenho aqui alguns exemplos, são aqueles que transversalmente as pessoas têm tido mais algum interesse por parte das pessoas, das empresas. Portanto, trabalho em equipa. Mais uma vez, vou olhar para o meu jovem e vou ver. Ok. Este jovem é um síndrome de Down, pegando no exemplo lá um bocadinho. Eu sei que o síndrome de Down, pelas suas características relacionais, é ótimo para trabalhar em equipa. Ele consegue, se ele souber o seu lugar e a sua posição e as tarefas que tem de fazer, ele facilmente as faz. E faz com perfeição. Portanto, este síndrome de Down, eu vou pô-lo com o trabalho em equipa num azulão Mar dos Açores. Aquele azulão lindo. Eu tenho um síndrome de Down, mas este é um ganda rabugento. Isto é daquele que está sempre a refilar com tudo e mais alguma coisa. E, portanto, quando está em equipa, torna-se difícil construir um espírito de equipa com alguém que está sempre do contra. Mas que, se calhar, eu até consigo treinar algumas competências para que ele ultrapasse essa situação. Então vou pôr um azul mais... Pronto. Não, já não é Mar dos Açores, mas é Lagoa. Azul Lagoa. Lagoa da Caldeira. Está aqui o meu colega de São Jorge, não está? Acho que sim, acho que tinha um inscrito de São Jorge. Eu tenho um autismo funcional. Trabalho em equipa, eu já sei que não resulta. Portanto, eu vou pôr numa cor terna. Resolução de problemas. Se eu tiver um jovem com osteogénese imperfeita, se tiver uma espina bífida, espina bífida também não. Uma lesão vertebral medular, eu já sei que ele não tem compreendimento cognitivo e que está habituado a resolver os problemas que lhe vão aparecendo. Aqui, às vezes, e atenção, vou só falar em estereótipos, aquilo que eu me tenho apercebido muito é quando são deficiências congénitas, ou seja, que haja desde o nascimento, têm menos competências nesta área da resolução de problemas, mas que podem ser trabalhados. Isto porquê? E aqui vou falar daqui de uma outra questão que é a tomada de decisão, que é quando são congénitos, que são desde a nascença, durante toda a sua vida, muitos jovens as decisões que tiveram de tomar na vida foram condicionadas por decisões dos outros. Que é, em criança, é o pai que toma as decisões todas, ou o médico, porque isto é que é importante fazer. Isto é um caso que acontece muito da espina bífida, que é, eu pergunto às vezes a algumas crianças, olha, mas foste operado aqui? Ele diz, fui ao pé. Porquê? Pergunto eu. E ele, olha, porque o médico disse que ele estava torto. E eu fico, e tu não tiveste nada a dizer? Isso incomodava, estava-te a causar mal-estar. Não, mas o médico achou. Portanto, as condições congénitas, muitas vezes, a tomada de decisão e a resolução de problemas podem estar em níveis médios, baixos, porque não estão habituados a ter estas competências, mas que nós podemos treinar. Quando tem uma lesão vertebral resultante de um acidente, de alguém que caiu, que foi fazer mergulho numa piscina natural aí nos Açores e bateu com a cabeça aos 20 anos, se calhar esse tem uma resolução de problemas muito mais elevada. Porque esse, em criança, teve que resolver os seus problemas lá na escola. E, portanto, ou teve que resolver, tinha uma vida... portanto, ele já no seu mapa cognitivo, ele já tem essa competência adquirida. Portanto, isso vai ter algo. Mas, por outro lado, eu também tenho aqueles... por exemplo, um autismo funcional que, à partida, não sei se, às vezes, há casos que nos surpreendem, não é? E que não, mas pelo estereótipo, não tem grandes competências na resolução de problemas, porque gosta de rotina, não gosta de nada que venha abanar, que venha ser diferente e que até podem entrar em estados de ansiedade se tiver que resolver um problema, porque ele não está para resolver problemas, ele está para fazer tarefas. Okay? Liderança. Aqui é algo que nós, como mostrei no outro percurso, nos outros slides anteriores, às vezes há coisas que nós temos que perceber nas entrevistas.
em que estamos com eles, que é, tem perfil de líder ou não? Se não tem perfil de líder, também não tem problema. Nem todos temos que ser líderes. Isto é que é importante também realçar. A nossa sociedade às vezes formata-nos que nós todos temos que ser os melhores em tudo. Mas ninguém é bom em tudo. Há coisas que são mais importantes e outras que nós somos menos bons. E essas temos que arranjar, às vezes, estratégias para as combater. Mas há outras características que são tão intrínsecas que não vale a pena. Uma pessoa que é introvertida, e já estou a falar de características a seguir, não tem que ser extrovertida só porque o mundo é mais fácil para os extrovertidos. Nós temos que ter atenção às características da pessoa e de alguma forma, não é protegê-las. Isso é demasiado paternalista. Nem é respeitar, que também é paternalista, que é eu tolero, eu respeito, eu tolero. É mais, nós temos que perceber. A pessoa é introvertida. Isso é uma característica dela. Portanto, eu não vou mudá-la para ela ser extrovertida porque socialmente é correto. E estas questões da liderança também são mesmo. Nem todos têm um perfil de líder, mesmo nas pessoas sem deficiência. Mas, por vezes, há pessoas com deficiência que nos surpreendem. Eu conheço um caso de um fulano com paralisia cerebral que às vezes nós nem percebemos, eu às vezes tenho dificuldades em perceber aquilo que é dito, mas que pela sua atitude, pelo seu carisma, ele é um líder. E consegue fazer mudança. Ok? E não é pelos métodos tradicionais, não é por fazer um discurso muito bonito. Porque isso ele não consegue, porque eu próprio tenho dificuldades em percebê-lo. É pela forma como ele está na vida. Ele pode ser um líder. Introversão, extroversão, já vos falei um bocadinho. Olhamos para ele e percebemos o nível. Criatividade. É uma pessoa criativa ou não é criativa? Estamos a falar de quem precisa de rotinas, tarefas que sejam simples e que sejam repetitivas. Não estamos a falar de alguém que seja criativo, claro. Mas também pode haver algum criativo. E esta criatividade nós temos que conduzir não é para um administrativo. É para uma profissão, uma ocupação, um posto de trabalho que realmente tenha um lado mais criativo. Negociação pode ser importante. Estamos a falar em alguém, também é uma realidade, que é com a questão do Covid, muitas profissões passaram a ser feitas em teletrabalho, entre elas os call centers, aquelas linhas de apoio a clientes. E às vezes é importante ter essas pessoas que é uma ocupação, pode ser feita em casa por alguém, não é? Com mobilidade reduzida, por exemplo, mas para essa função pode ser importante ter algum poder de negociação. E aí nós podemos colocar. Tem algo, consegue negociar, consegue pensar pela sua cabeça e dar a sua opinião e mostrar o seu ponto de vista e até, às vezes, até... Ótimo. Azul Açores. Não tem muito, mas tem potencial. Azul Lagoa. Não. Ele não é uma competência que ele seja forte. Ele não. Ele percebe tudo e o seu ponto de vista ele não impõe. Não tem gosto em impô-lo. Portanto, se calhar vou pôr Azul Céu da Serra da Estrela. Relações interpessoais. É fácil o estabelecimento? Causa empatia? Uma osteogénese imperfeita, um spina bífida, um síndrome de Down, vamos ter aqui um Azul Açores. Um autismo funcional ou um síndrome de Tourette, não é? Que é aquele síndrome que até nos assusta, que pensamos, isto não é empregável. É empregável. Temos que encontrar uma profissão que lhe sirva, não é? Porque não é fácil ter alguém que está sempre a dizer disparates e asneiras, não é? Mas, portanto, relações interpessoais, este aqui não dá. E é uma característica da diversidade funcional. Portanto, não vamos conseguir alterar este comportamento. Temos minimizá-lo, mas não alterar. Portanto, este aqui vai ter o Azul Serra da Estrela. O positivismo, a organização. Aqui, certamente, que alguém com autismo funcional vai ter o azul
Mar dos Açores. Se calhar um síndrome de Down também. Não sei. O meu desafio era que vocês, não sei se conseguem pintar, mas pelo menos podem fazer a bold ou maiúsculas o vosso candidato, quais são as características, as soft skills deles que são mais evidentes e que são mais importantes. E minimizar um bocadinho, pôr a mais pequenino, a manuscrito, aquelas que ele não tem tão evidentes, não é? E que podem condicionar. Comunicação, flexibilidade. Aqui, quem precisa de estrutura e espaços contentores não tem flexibilidade nenhuma. Não é? Um autismo funcional, como por exemplo estou sempre assim a dar este exemplo, peço desculpa, mas tenho que pensar um bocadinho nas pessoas que me rodeiam e que têm feito parte do projeto. João Síndrome de Down é flexível. Se a gente disser, olha, agora temos que alterar isto tudo, vamos fazer agora tudo ao contrário. Faz. A não ser que seja aquele que é refilão, não é? O resingão. Esse já refila um bocado, mas também faz. Tomada de decisão. E deixei aqui espaços em brancos, porque vocês também podem construir a vossa própria tela, o vosso próprio Canva. É mais bonito dizer em inglês. Canva. Com as características que vocês acham que são importantes e que são mais comuns e que as empresas podem valorizar mais no contexto da ilha, do concelho. Por fim, põe uma outra coluna que põe umas características dele que são importantes nós salvaguardarmos. Sabe a cadeira de rodas é porque tem que ter a casa bem adaptada, a Bill tem que ter um equipamento, tem presença cerebral, tem que ter aquele capacete com haste para mexer no teclado. Portanto, eu também. E, portanto, eu fico com um quadro que me descreve determinado candidato. Bem, eu vou avançar porque já são 1h19, né? Já estou a ficar atrasado. A seguir, o que eu faço? Terceira etapa. Vou construir o CV com ele e vou fazer o treino da entrevista motivacional. De acordo com aquilo que eu também já falei convosco. E agora vamos fazer o matching. E o matching, nós, enquanto instituições, agora vou pôr só do nosso lado, é importante, nós às vezes fazemos um brainstorming e vamos falar com colegas e vamos ver e perguntar-nos algumas coisas. Existem empresas que mostram sensibilidade e que para quem é importante a contratação de pessoas com diversidade funcional? Se calhar existem. E às vezes nem as pensamos. E aqui, aquilo que eu, pela nossa experiência, é assim, apesar de nós defendermos que estas pessoas têm de estar ao abrigo dos recursos humanos como qualquer outro colaborador, a verdade é que muitas vezes temos que começar por entrar em programas de responsabilidade social, que é o do ajudar o desgraçadinho. E a seguir é criar a sensibilidade na empresa, fazer a mudança interna para que eles mudem o paradigma. Isso neste momento aconteceu-nos com 2 parceiros, que começou-se tudo ao abrigo do Departamento de Responsabilidade Social, portanto nós pronto, queremos dar uma oportunidade a todas as pessoas, até damos uma bolsa, e depois de eles estarem lá dentro, e depois de mostrarmos que têm o valor acrescido para a empresa, eles passam a ser recursos humanos como os outros todos e estarem no abrigo dos recursos humanos. E nestas 2 empresas, neste momento, a contratação de pessoas com diversidade funcional é feita através do Departamento de Recursos Humanos e não através de programas de responsabilidade social. Neste momento, a única coisa que eles fazem connosco é, olha, nós temos aberto a candidatura para... Dão-nos só um alerta, tipo, olha, vai ao nosso site porque tem lá uma candidatura para recursos humanos, para administrativo de recursos humanos, aqueles que são ótimos, que às vezes para quem gosta de tarefas rotineiras, pode ser, e que tem princípio, meio e fim, pode ser importante, que é a empresa dá a formação, portanto, ele tem que fazer aquele processo da formação todo, que é levantamento de necessidades, mandar o questionário aos colaboradores, desenhar o programa, contratar formadores, fazer as folhas de presença, não sei o que mais. É um processo.
e, por vezes, agora essa empresa é que faz, olha, está disponível aquela vaga. Se vocês quiserem concorrer, está em aberto. Depois, podemos também olhar para o nosso meio e ver que empresas estão a contratar. E, de acordo com aquilo que nós percebemos, que é uma empresa que está em crescimento e que vai precisar de recursos humanos, e nós vamos lá, vamos apresentar o projeto. Pode ser uma sugestão. E, por vezes, também nos cruzamos com empresas que podem ter uma possível necessidade de contratação. Por exemplo, todas as empresas de turismo, que agora nós temos nos Açores, podem ter necessidades a médio prazo. Porque podem ter essa sensibilidade para a contratação de pessoas com diversidade funcional, ou podemos despertar neles, e eles, quando forem contratados, vão se lembrar de nós. Aqui, isto foi falado num outro grupo, foi que falava assim, mas é difícil. Eu dei um exemplo que pode ser interessante, que é hotelaria. O recepcionista do hotel, o maior trabalho que tem é quando chegam os aviões da SATA ou quando há barco, né? Vamos falar no meio de São Jorge. O hotel só tem, a maior parte do trabalho é nestas alturas, porque é quando tem que fazer o check-in da pessoa, acompanhar a pessoa ao quarto, às vezes levar as malas. Portanto, aí pode ser difícil para uma pessoa que tenha mobilidade condicionada. Mas o turno da noite, que é aquele fulano que só está lá para agilizar algum pedido que seja feito do room service, para abrir a porta e dizer boa noite, e tudo. Pode ser uma pessoa com deficiência a fazer. Ou não? E já que estamos a ter coisas tão boas nos Açores, não é? Projetos de turismo fantásticos, e que a sustentabilidade passa, a sustentabilidade não é só sustentabilidade financeira, é a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade de recursos. Temos projetos tão engraçados, sustentáveis, que este tipo de sustentabilidade dos recursos humanos também pode ser um desafio. E temos que ir com algum entusiasmo desafiar estas empresas. Correto? Portanto, fazemos o matching. E a seguir, mentoring. E aqui também vocês... Agora é trabalho de casa pelo orientado da hora. Deixo um trabalho de casa, que é, de acordo com a pessoa que vocês escolheram, adaptações ao posto de trabalho. Precisa de mesa mais elevada, precisa de cadeira, banco, teclado, capacete. Acessibilidades. Transporte para lá. Como é que é? Ele consegue ir sozinho? Se calhar se for uma empresa que até está no centro de Ponta Delgada e ele até vive perto, pá, excelente, ele até vai sozinho. Mas se ele até conduz, pá, se calhar temos que ver algum lugar de estacionamento também se não tiver, bora, vamos apoiar a empresa a pedir um lugar de estacionamento na Câmara Municipal. Acessibilidades de casa de banho, aqui não é. Às vezes temos fornecedores, não é? Parceiros que até nos fazem preço mais barato para comprar barras. Ou então mesmo equipamentos informáticos. Nós temos um know-how fantástico. Nós não sabemos às vezes fazê-lo, mas ou que não, às vezes não sabemos que sabemos. Mas nós temos nas instituições nós temos um saber fantástico. E depois é esta questão do acompanhamento. E é estabelecer logo à partida como é que eu faço o acompanhamento. Se é um jovem que não tem comprometimento cognitivo, a questão dos 3 meses a questão dos 3 meses é suficiente, que é apoiar na sua adaptação, nos desafios que são colocados no dia-a-dia. A partir daí, és um colaborador igual a outro. É que fazemos realmente, tentamos fazer este balanço dos pontos a realçar e aqueles que é preciso melhorar, e por vezes arranjar, a fim dos 3 meses, se calhar arranjar um mentor, alguém que faça o seu acompanhamento e que seja um par, não é? Ou então mesmo alguém dentro da empresa.
que é, olha, se tiveres algum problema, recorres àquela pessoa. Estamos a falar de alguém que tem algum comprometimento cognitivo, se calhar aquele acompanhamento inicial nós temos que fazer mais tempo e vamos ter que fazer a regular, que é uma vez por mês ligamos para ele e para a empresa. Olha, como é que está? Como é que está? Como é que está? E desafiar a empresa a arranjar um mentor, quase como é que nós, quando fazemos estágio, é o orientador interno. Alguém que é a pessoa de referência dele, que é, se acontecer alguma coisa, falas com aquela pessoa. E arranjar este mentor interno. Portanto, tendo em conta a adiantada hora, eu deixo-vos isto para um TPC. Se quiserem, eu deixo aqui também os meus contactos. Aqui não está o meu direto, mas eu posso escrever. Vou escrever na coisa das conversas no chat. Sim, coloque no chat. Porque se todas as perguntas que quiserem, tudo que acharem pertinente, podem entrar em contato comigo. Como eu vos disse há uns dias, a semana passada, mandei uma informação para a doutora Laura para ela partilhar convosco. São, por exemplo, umas bolsas que existe uma associação chamada EPIS, que é de Empresários para a Inclusão Social, em que há um valor que eles apoiam jovens que queiram ter uma experiência de trabalho. E, portanto, aquilo que nós até podemos fazer, porque eu conheço também a realidade dos Açores, e sei que às vezes, por exemplo, nas ilhas mais pequenas, como São Jorge, é muito difícil. As pessoas são sensíveis, mas muitas vezes é para aquela questão que eu falei da discriminação, é ou positiva ou negativa. Mas se a gente disser assim, olha, sei lá, com a Santa Casa da Misericórdia, olha, queremos que este jovem tenha uma experiência de administrativo. E a Santa Casa, que também faz omeletes sem ovos, diz assim, epá, mas eu não tenho dinheiro. Mas nós temos esta oportunidade, vamos concorrer a esta coisa do EPIs, e este jovem vem com uma bolsa de 300 euros durante 2 anos. Para ele se sentir valorizado. Para ele sentir que tem algum reconhecimento e que ganha um ordenado, neste caso não é um ordenado, mas é uma bolsa de estágio por estar a fazer aquilo. E sei que também que o Governo Regional também tem alguns apoios. Entretanto, já vai na cabeça da doutora Lara dizendo, nós também já temos assim, uns programas de apoios que as pessoas podem concorrer. Bem? Não sei, qualquer coisa, mandem-me mail, digam-me, estou completamente disponível para apoiar aquilo que seja necessário. Tá bom? Portanto, 12h30, consegui cumprir um horário. Agradeço a todos. Sem problema. Eu não sei se alguém tem alguma questão rápida que queiram fazer. Também não é por 1 minutinho ou 2 que podem vamos deixar de ter esta oportunidade. Portanto, se não se importar, doutor Rui. Nada. É só Rui, não precisa doutor. Pronto, certo. Tem alguma dúvida? Não sei se todos trabalham na questão da empregabilidade nas vossas instituições. Acho que a Salomé pôs a mão no ar. Sim, bom dia a todos. Penso que estamos todos com a câmara desligada, portanto gostaria só de dar os parabéns ao projeto da associação. Gostei muito de partilhar de ouvir, não é? De ouvir e de estar presente nesta partilha. Pelo que me apercebi, a maior parte das pessoas presentes são técnicos que trabalham em associações. E gostaria aqui também de partilhar outra solução que poderia acontecer e que está legislada, mas que muitas vezes nos esquecemos dela. Eu apercebi-me que este projeto está mais direcionado já para adultos, não é? Pessoas que já saíram do sistema escolar. Eu sou professora e trabalhei durante muito tempo na educação especial e nos últimos 2 anos trabalhei com os programas que a direção, que estão legislados a nível da região autónoma dos Açores e que essa legislação, que são os programas específicos do regime educativo especial, já prevê para alguns alunos o possível criar projetos de vida e fazer a ponte entre o sistema educativo e depois a empregabilidade. É possível já fazer isso. No entanto, aquilo que se constata muitas vezes
como é que é de dizer? A sociedade ainda não está, a nossa sociedade penso que ainda não está muito sensibilizada e preparada. E nós temos que fazer um bocado esse trabalho de partir pedra, como se costuma dizer, não é? No entanto, às vezes também é preciso que exista o empenho do outro lado, porque muitas vezes trabalhar projetos de vida para pessoas com deficiência implica um modelo e um trabalho diferente daquilo que as escolas estão habituadas. E muitas vezes nas escolas nós sentimos que, quando nós estamos a desenvolver o trabalho com estes alunos, que não estamos a fazer nada, que andamos só a passear com eles. Existe muito este estigma que às vezes é difícil de ultrapassar. Mas, por exemplo, no entanto, e depois também depende dos conselhos executivos e do apoio que dão nestes projetos, mas que em São Roque tentou-se fazer e que é possível fazer. Pronto, era esta a partilha que gostaria de deixar. Não sei se me estão a ouvir. Obrigado, porque é mesmo na escola que começa tudo isto. Porque se criarmos nas crianças e nos jovens a ideia de que não vais ser subsídio-dependente, tens a oportunidade de fazer o teu projeto de vida e de o encaminhar, e estamos aqui todos, temos aqui um grupo de pessoas que estão para te apoiar, e assim que começa. E muitas vezes temos que começar a mudança social também por estes exemplos. É quase aquela técnica do vendedor, que é meter o pé na porta, que é antes que a pessoa feche a porta, meter o pé na porta e ter mais um bocadinho de conversa. Portanto, se nós começarmos com e que ele tenha êxito, e assim que arranjamos no segundo, se calhar conseguimos começar a mudar a mentalidade de todas as pessoas que estão à volta e até a própria escola. Mas é duro. Eu estou consigo que às vezes é muito duro. Mas obrigado pela partilha. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Sim. Sim, bom dia. Não? Não faz mal. Se calhar então damos por terminada a sessão. Muito obrigada, Rui, pela excelente partilha. Espero que também tenha deixado uma semente do outro lado para que possam se inspirar e começar a trabalhar a empregabilidade nas vossas instituições e também, como estava a referir a Salomé, nas escolas, porque também, começando de trás, como estava a dizer, as coisas ficam mais fáceis quando chegarmos um bocadinho mais à frente, não é? Já sabem, alguma questão que tenham, podem entrar em contacto com o Rui, e também da nossa parte, a colega Laura deve estar de volta em breve, que sei que estão em curso alguns projetos também aqui da parte da direção regional quanto à empregabilidade, que podem também tentar enquadrar da parte das instituições alguma pessoa que tenham em vista. Ok? Continuação de um bom dia para todos.